E agora a gente fala de trabalho, de emprego. Tem uma boa notícia, inclusive, o desemprego entre jovens caiu no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre também desse ano, de acordo com dados do IBGE. Para ajudar a entender melhor, então, esse momento, esses números e até como aproveitar, né, também para conseguir um emprego, quem sabe eu converso agora com um especialista em recursos humanos e gestão de carreira, Cláudio Riccioppo. Cláudio, boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Vou começar perguntando o que aconteceu, porque no início do ano a gente tinha dados de desempregos aí de jovens muito grandes, né? O que aconteceu para cair, ainda bem, esse número? Olha, nós vínhamos de um último trimestre de 2022 com números superiores. E o primeiro trimestre de 2023 foi muito ruim para o emprego, né? O índice de desemprego aumentou bastante. Então, acho que a gente começou, isso de forma geral, tá? Para todas as faixas etárias. Eu acho que nós tivemos uma melhoria no emprego, mas nada que eu acho tão relevante, porque apesar do índice de desemprego ter diminuído entre os jovens de 18 a 24 anos, ele ainda é o dobro da taxa nacional. Então, isso ainda é um desafio muito grande que a gente tem pela frente para buscar inserir esse jovem no mercado de trabalho, tentar minimizar esse impacto aí do primeiro emprego. Qual que é a grande dificuldade que se tem para empregar o jovem? É a falta de experiência? Realmente a gente sabe que tem novas gerações aí que querem passar menos tempo, são mais exigentes de acordo com o mercado de trabalho, às vezes não concordam com a cultura da empresa, mas qual que tem sido a grande dificuldade de empregar jovens aqui no país? Olha, você falou tudo. Eu acho que a gente vem numa geração um pouco mais difícil, por exemplo, do que a minha. Há 25 anos atrás, quando eu era um jovem dentro dessa faixa etária e buscava a recolocação, eu aceitava oportunidades como office boy. Para mim, não tinham muito... Hoje o jovem ele precisa que a empresa tenha os valores, os princípios alinhados às suas filosofias de trabalho. Você vê, o Brasil é o segundo país do mundo em índice de desempregados nessa faixa etária, de 18 a 24 anos, né? A gente tem uma geração nem estuda, nem trabalha. Então, o jovem de hoje em dia é um jovem um pouco mais difícil. Ele tem que concordar com o que o seu líder está posicionando. Há tempos atrás, nós tínhamos, vamos dizer assim, menos exigências. Eu acho que o mundo moderno ele trouxe aí novos desafios para as lideranças, para os times de recrutamento e seleção, para buscar uma sintonia desse jovem junto com a corporação, que eu acho bastante bacana aproveitar esse jovem. Eu, por exemplo, aproveito muito em programas de estágio na minha empresa para formar a minha própria mão de obra. Eu gosto de formar os meus futuros líderes através de programas que iniciam em programas de estágio, né? E eu vejo as empresas buscando também esse tipo de profissional para buscar formar. Só que temos algumas dificuldades. Você falou sobre o primeiro emprego, a primeira oportunidade. Uma dica que eu dou para o jovem, que eu acho bastante relevante, é quando você estiver fazendo, por exemplo, a sua faculdade ou o seu curso técnico, já busca um primeiro estágio, porque quando você estuda e ao mesmo tempo você trabalha na área de atuação, aquele conhecimento que você adquiriu, ele fica muito potencializado. Você não só vê a teoria, mas como você pratica aquela informação e você fica um profissional muito diferente. A tendência é você ser muito mais rápido na colheita de resultados da sua carreira. Teve que parar. A gente estava falando dos nenéns, a dificuldade dessa nova geração de se adaptar ao mercado de trabalho, à cultura. Só que acaba sendo uma dificuldade também das próprias empresas, como você estava trazendo. Porque as empresas muitas vezes não conseguem atrair os talentos que elas gostariam. Tem que ter também essa reformulação do outro lado, né? Porque os jovens são os adultos de amanhã, o mercado de trabalho de amanhã. Você acha que essas empresas já estão se preocupando e as lideranças com essa mudança necessária? Bastante, tá? Eu acho que já tem ações bem relevantes
como, por exemplo, processos de recrutamento e seleção que atuam com gamificação, ou seja, tentam trazer experiências mais joviais para atrair esse público mais jovem. Programas de treinamento que também potencializam as chances desse jovem não só fazer um estágio, mas como ser uma futura mão de obra. Processos de trainee também, que hoje formam os seus futuros líderes das companhias. Eu acho que as empresas estão começando cada vez mais a buscar ações que potencializem a contratação dessa mão de obra mais jovem aí e com um jeitinho mais específico, mais moderno para retê-los também. E geralmente a área de tecnologia que acaba atraindo mais os jovens, tem mais espaço. Como é que está a situação neste momento no mercado de trabalho? Em que setor eles estão mais aí tendo chances? Olha, eu acho que o varejo ele ajuda bastante o jovem, tá? Porque ele dá uma experiência principalmente em pequenas e médias empresas. Empresas que às vezes não têm a condição de pagar um salário mais alto, uma política de benefícios mais agressiva. E o jovem, quando ele está na busca pelo seu primeiro emprego, ele aceita condições inicialmente mais simples, mais humildes. Então, o varejo, e principalmente as pequenas empresas, hoje conseguem atrair com mais facilidade o jovem pelas condições. Né? Na verdade, atrair não, é absorvê-los. Cláudio, muito obrigada por ter participado aqui com a gente nesse feriadão. Olhando o copo meio cheio, jovem está trabalhando mais, está conseguindo mais emprego. O copo meio vazio precisa da adaptação dos dois lados ainda pela frente, mas a gente segue acompanhando. Obrigada, bom feriado para você. É um prazer estar com vocês da Band News.